Bom dia, nós somos a Igreja de Cristo Internacional aqui em Salvador e eu quero dar um bem-vindo a todos, em especial aos pais que estão nesse culto assistindo conosco, compartilhando conosco desse culto, em especial e muito mais especial para o meu paizinho. Feliz Dia dos Pais, pai, te amo. E eu quero encorajar todos a ouvir o que Deus tem para falar para cada um, ouvir os seus ensinamentos, fica com o coração realmente aberto para o que Ele tem para nos dizer hoje. Eu gostaria também de encorajar a você a comentar no chat, nos nossos comentários também aqui embaixo. Fique à vontade, se sinta em casa, interaja com a gente no chat, interaja com a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E se inscreva no nosso canal, porque isso é muito importante para a gente alcançar mais pessoas e assim prospectar a palavra de Deus pelo mundo. Eu quero te encorajar também a separar o suco e o pão no momento da nossa Santa Ceia, que a gente possa aproveitar ao máximo essa manhã de domingo com Deus e com nossos pais. Muito obrigado e seja bem-vindo. Olá! Nós somos discípulos da Igreja de Cristo Internacional de BH. E queremos animá-los a participarem da conferência virtual dos solteiros Alegria Plena, que acontecerá nos dias 4 e 5 de setembro entre as igrejas de língua portuguesa de Angola, Brasil e Moçambique. Teremos mais de 20 aulas online, salas interativas, festa online e encerramento com transmissão ao vivo. E você, se alegra na plenitude do Evangelho de Cristo? Para nós, a alegria que buscamos viver está diretamente ligada à compreensão e prática dos ensinamentos de Jesus. Participe! É bem simples. Entre agora mesmo lá no site alegriaplena.com e faça o seu cadastro. Convide os seus amigos, será incrível, te esperamos lá. Um grande abraço. Nunca jamais deixarei meu mestre, nunca jamais meu libertador, nunca jamais deixarei meu mestre, aquele que por mim sofreu, aquele que me deu amor, enfrentando o mundo traidor, minha vida perdoou. Deixarei meu mestre, nunca jamais, meu libertador, nunca jamais, deixarei meu mestre, aquele que me faz crescer, pra sempre vou permanecer, na luta desse meu viver, unido e firme até vencer. Nunca jamais, deixarei meu mestre, nunca jamais, meu libertador, nunca jamais, deixarei meu mestre, aquele que por mim sofreu, aquele que me deu amor, enfrentando o mundo traidor, minha vida perdoou. Nunca jamais, deixarei meu mestre, nunca jamais, meu libertador, nunca jamais, deixarei meu mestre, aquele que me faz crescer, pra sempre vou permanecer, na luta desse meu viver, unido e firme até vencer. Nunca jamais
Olá, irmãos, me chamo Ricardo e essa é minha esposa Elaine. Nós somos da Igreja de Cristo de Salvador e esse é o momento da nossa Santa Ceia, que irei com todos lá na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20, que fala o seguinte: Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Bom, irmãos, se a gente for pegar o momento da Santa Ceia, a gente tem vários pontos fortes, né? Mas o que eu queria explanar hoje aqui é a comunhão, né? O compartilhar. Quando eu leio essa escritura, eu fecho meus olhos, eu consigo, assim, me imaginar no momento da Santa Ceia, né? E o que Cristo queria, uma das coisas que Cristo queria transmitir para os discípulos naquele momento, né? Que é o compartilhar. Quando eu vejo ele dizer que o sangue, não só o sangue, o pão foi dado, a carne dado a todos, e o sangue também derramado em favor de vocês, eu vejo que Cristo ele deu o melhor dele pra gente, né? Para nos salvar. Então, assim, eu me pergunto, né, e eu posso fazer essa pergunta para vocês também: o que é que a gente tem dado de melhor para Cristo? Então, esse momento da Santa Ceia é um momento que a gente possa refletir, né, que possa olhar para dentro, olhar para o nosso coração e ver o que é que a gente tem feito e, a partir desse momento, pensar em fazer o melhor para Cristo. Entendeu? Tá sempre dando o melhor para Cristo, porque nesse momento, não só nesse momento, no momento da própria crucificação, mas nesse momento em si, eu enxergo que ele deu o melhor que ele tinha ali, que foi sua carne, a sua própria carne, o seu próprio sangue para nos salvar. Então que nós possamos olhar para esse sacrifício de Cristo, olhar para esse ato de compaixão que ele teve por nós e a gente fazer o nosso melhor sempre para Deus, sempre para Cristo. Pensar sempre no melhor que a gente pode oferecer, assim como ele ofereceu o melhor para a gente também. Era isso que eu queria falar com vocês e minha esposa vai terminar com a oração. Querido Deus, Pai Santo, Pai querido, eu quero muito aqui entrar em concordância com meu marido, Pai, que a gente possa abrir o nosso coração, dar o melhor para Ti, meu Pai, que toda a glória, toda a honra seja para Ti, que a gente possa, meu Pai, falar do Teu amor, que a gente possa expressar o Teu amor, meu Pai, aos nossos corações e que a gente possa, meu Pai, ganhar almas para Ti, porque esse é o propósito da terra, meu Pai. Muito obrigada por o Senhor ter nos dado força, nos dado sabedoria, meu Pai. Que o Senhor continue nos ajudando, meu Pai, nos guiando, meu Pai, ao Teu alvo. Muito obrigada, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, e tenham um bom dia. Tchau, tchau. Como luz ao fim do túnel, que brilha em meio à escuridão, Rei de toda a criação, assim é o Senhor. Imagine se Ele não te amasse. Imagine se Ele te deixasse. Pense bem que por você Ele se sacrificou. Assim é o Senhor.
Bom dia, irmãos. Esse é o momento de refletirmos sobre as ofertas e dízimos. Eu quero compartilhar com todos uma escritura que li recentemente que me remete a esse momento de ofertarmos e dizimarmos. Essa escritura fica em 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Contextualizando essa passagem, ela fala que a nação de Israel estava passando por um momento muito difícil espiritualmente. E a palavra de Deus ela foi revelada ao profeta Elias que não choveria naquela região por um bom tempo. Então ele é orientado a ir até a região de Sarepta, onde ele encontraria uma mulher no qual ele vivenciaria uma situação muito profunda. E é essa situação que vamos estar lendo aqui no versículo 8, que nos diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenarei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou: Por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até que o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi, e conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aqui a gente vê, né, uma mulher, ela recebendo uma instrução, né, vinda de Deus por meio da boca de Elias, que ela viesse alimentar primeiramente aquele estranho, que era o Elias, e depois a si mesma e a sua família, que era constituída dela e seu filho. Em primeiro momento, né, a gente pode pensar, mas como assim? Elias ele pede para que ela alimentasse a ele primeiro e depois a família. Pode até parecer um pedido egoísta por parte de Elias, mas aquela instrução vinha acompanhada também de uma promessa maravilhosa, que o pouco alimento que ela tinha não ia faltar até que as chuvas viessem, ou seja, as chuvas de bênçãos de Deus viessem. E a gente pode também perceber, irmãos, que nesse pedido de Elias está embutido um princípio que o próprio Jesus ele fala lá em Mateus 6,33, quando ele diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando Elias pede, né, para que a mulher tomasse aquela atitude, ela, indiretamente ou diretamente, estava decidindo colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Então a gente pode perceber, né, que Deus ele nos traz essa promessa, né, de que não vai nos faltar, né, uma vez que a gente coloca a palavra dele em prática. E também o que a gente pode perceber é que Deus ele se agrada quando algo justo acontece por meio de nós. E pensando especificamente nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, sabemos que por meio dos nossos dízimos e ofertas estamos contribuindo para o sustento dos irmãos que vivem do Evangelho. Estamos ajudando aqueles que estão passando por um momento difícil mais do que estamos passando. E também as nossas ofertas, elas contribuirão para futuramente ajudar aqueles que venham a passar por necessidades. Então, que
possamos ter, né, nessa mensagem a convicção de que Deus ele se agrada quando nós confiamos, quando nós obedecemos e quando nós também colocamos em prática aquilo que Ele nos instrui a fazer por meio da Tua Palavra, colocando, claro, isso em prática por meio das nossas ofertas também. Então, nesse pensamento, eu quero convidá-los a todos uma oração junto comigo. Pai querido, Deus amado, muito obrigado por esse dia, podermos estar aqui aprendendo que por meio das nossas ofertas podemos colocar em prática a confiança, a fidelidade e a obediência que o Senhor nos instrui, Pai. Nos ajuda a confiar, assim como a viúva de Sarepta confiou nas instruções do teu servo Elias. Muito obrigado por teu imenso cuidado em todos os sentidos para cada um de nós. Te damos graças e oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estou seguro, pois confio em meu Deus, minha rocha, meu rei e meu redentor. Não me abalo e a nada temerei, pois firmei alicerces profundos em meu Senhor. Deus, um refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando fortalezas, desafios vamos superar. Deus, um refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando fortalezas, desafios vamos superar. Os momentos de luta sei onde encontrar refrigério pra alma, força pra perseverar. A palavra me revela como caminhar, pois virei alicerces profundos em meu Senhor. Deus, um refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando fortalezas, desafios vamos superar. Deus, um refúgio, somos fortes pra lutar, derrubando fortalezas, desafios vamos superar. Amém, Senhor. Bom dia a todos! Como é especial estarmos juntos novamente, aprendendo de Deus, louvando ao nosso Deus, todos juntos em comunhão, ainda que online. É um prazer muito grande poder estar. Um abraço para todos os nossos irmãos, amigos, nossos parentes que estão assistindo e ouvindo a palavra de Deus. Quero chamar todos para a gente orarmos juntos. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado por o Senhor prover esse dia para nós. Prover a nossa saúde, a irmandade, a união, prover a salvação por meio de Cristo Jesus. Obrigado por o Senhor nos dar o seu Santo Espírito e nos dar a salvação. Obrigado pelo perdão de nossos pecados, Pai. Fortalece-nos no Senhor sempre. Que o Senhor seja sempre na razão das nossas vidas. Obrigado, Deus, por o Senhor ser o nosso maior provedor e protetor de nossas vidas. Esteja com os enfermos, o Senhor possa continuar com a sua mão poderosa,
curando e salvando a todas as pessoas. Agradeço ao Senhor pela a cura do Luizão Sopreto, que essa semana retornou para casa e vai se recuperar da Covid, assim como muitos outros, Pai. Obrigado. Obrigado pela minha família, a família de todos meus irmãos e amigos, que o Senhor possa nos conduzir agora na Tua Palavra. Abra os nossos corações, nossas mentes, nossa atenção, para poder ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã. Em nome de Jesus, que eu oro agradecido. Amém. Amém, irmãos e amigos. Hoje nós vamos falar sobre pais e filhos. Feliz Dia dos Pais! Hoje é o Dia dos Pais, onde comemoramos no Brasil essa data celebrada em todo o Brasil, onde os pais são homenageados e celebrados, porque é um dia especial onde nós podemos potencializar nosso carinho, nosso amor pelos nossos pais. Muito bom poder saber e realizar isso em nossas vidas. E eu queria dizer que eu sou pai. Tem essa grande bênção, a Bíblia fala que filhos é uma bênção do Senhor, né? E então eu me sinto uma pessoa abençoada por ter 3 filhos maravilhosos, né? O Caio, a Camila e a Maria Gabriela. Para quem não sabe, eu também já sou avô. Eu tenho um netinho chamado Leonardo. Então, estou envelhecendo e Deus tem me abençoado com esses filhos maravilhosos. Também eu vim de uma família bem grande. Eu vim de uma família onde nós somos em 24 irmãos. Então, tenho uma experiência aí grande em relação a conviver com os irmãos e com o pai que teve que suar bastante, trabalhar muito para cuidar de todos nós. Isso é maravilhoso, a gente poder ver que Deus tem trabalhado por meio dos nossos pais em nossas vidas. Nós estamos passando por um tempo delicado em todo o Brasil e no mundo, onde muitos perderam seus pais e alguns estão tristes porque é uma perda grande quando a gente perde o pai que cuida, que orienta, que é a figura masculina dentro da família. Eu sei que é uma dor muito grande. Meus sentimentos para todos que perderam seus pais. Eu perdi meus pais, né? E posso sentir a dor que cada um está sentindo nesse momento. Mas a palavra de Deus traz um conforto para nós e nos ensina que nossos pais nos ensina com o seu exemplo, com a sua vida, com a sua dedicação, e que mesmo para alguns que perderam seus pais, ainda assim podem continuar praticando os ensinamentos que os seus pais ensinou a cada um de vocês. E isso vai trazer boas lembranças em nossos corações, vai trazer alegria da gente poder praticar os ensinamentos dos nossos filhos, que os filhos possam trazer essa alegria para suas mães, para seus irmãos, por poder praticar os bons ensinos que os pais ensinou. E eu sei que esse dia pode ser um dia muito mais feliz do que triste, se lembrarmos dos nossos pais, né? Aqueles que já morreram, com o coração agradecido a Deus por ter tido os pais, e também por ter boas lembranças dos pais e as coisas que eles fizeram para nós. E cada um de nós temos uma história diferente com nossos pais. Os nossos pais são diferentes, né? Uns dos outros, né? E alguns são bem engraçados, chegam a ser até palhaços, né? Eu acho que eu entro nessa. Outros são mais quietos, tímidos, mais sérios, né? Contidos, de forma que os pais são diferentes. Isso é plano de Deus, né? Deus criou cada um de nós, criou nossos pais, a personalidade de cada um, e com certeza um pai é presente na vida de um filho,
e ativo na vida de um filho, isso traz boas lembranças e traz muitas boas recordações. E pais presentes que participam da vida dos filhos, né? A gente tem esse tipo de pai bem presente, ele brinca, ele rola no chão, ele faz cambalhotas, faz tudo. Tem pais que são mais ausentes porque precisam trabalhar muito, se dedicam aos seus trabalhos. Outros não assumem muito bem a sua responsabilidade, são diversos pais, né? E tem alguns que os pais são adotivos, né? E você tem esse pai como pai do coração, que você ama ele e ele ama o Senhor, então ama você, né? São diversos tipos de pai, e tudo isso o Pai maior, Deus, cuida de todos nós. Talvez você tenha algum rancor com seu pai, te maltratou de alguma forma ou abusou de você. Essa aula vai nos ajudar nessa manhã a gente ter essa perspectiva no olhar de Deus, o Pai maior que cuida de todos nós, né? Então o tema da nossa aula de hoje é a gente entender que o Pai que eu tanto quis, ou o Pai que eu sempre quis. E eu queria dizer para vocês, nós vamos trabalhar em cima disso, né? O tema da aula, o Pai que eu sempre quis. E então, para a gente entender melhor, eu queria dizer para vocês por que existe hoje o Dia dos Pais. A ideia de comemorar o Dia dos Pais surgiu nos Estados Unidos, né? Estados Unidos sempre criando coisas bem legais. No ano de 1909, por uma mulher chamada Sonora Louise. O que aconteceu? Ela queria agradecer ao seu pai, que se dedicou muito aos 6 filhos que ele tinha após a sua esposa ter falecido no nascimento do seu 6º filho. Esse pai assumiu a família, cuidou cuidadosamente, nutriu toda a família, e ele era um ex-combatente da Guerra Civil dos Estados Unidos. E aí essa filha, chamada Sonora Louise, ela criou um ritual para homenagear os pais, onde ela, um dia do ano, ela levava flores vermelhas para os pais. E para os pais que já haviam morrido, ela levava flores brancas. E isso foi se espalhando de tal forma que hoje está no mundo todo. Você vê como Deus trabalha, Deus protege a memória das famílias e dos pais. Deus criou a família. Deus instituiu um pai para cada família. Pai, ele tem autoridade na família. Deus dada a Deus. E como que é essa autoridade que Deus instituiu ao pai na família? A Bíblia fala bastante sobre isso, sobre o pai, sobre filhos, sobre famílias. E aí eu quero chamar todos vocês, a todos nós, a lermos a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versículo 1. Vamos ler juntos. Se você está com a sua Bíblia, pegue ela, abra em Efésios 6, ou ligue o seu tablet, seu celular. E de qualquer forma, nós vamos também expor as escrituras na tela. O Icla, obrigado Icla, por fazer esse trabalho aí. Obrigado Maria Gabriela por estar me filmando aqui. Quero de antemão agradecer também a Carol, né, que nos ajuda editando as thumb para nós. Muito, muito obrigado a todos vocês. Efésios 6, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, por isso é justo, pois isso é justo. Honre teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A palavra de Deus vem nos dizer aqui que para os filhos, ordena, né, os filhos a obedecer aos seus pais, porque é justo. Por que é justo, né? Os pais nos gerou, cuida de nós, trabalha arduamente para nos sustentar, né, os filhos,
sua para sustentar o filho, sai cedo, alguns chegam tarde da noite trabalhando para prover o melhor para o seu filho. Os estudos, a comida, a roupa, né, que veste, o telefone o que você usa, as redes sociais, né, se você tem internet em casa, os pais se desdobram para poder trazer isso para casa. Só por aí já é justo, né, a Bíblia fala a obedecer aos pais, e ele tem essa autoridade dada por Deus. E aí ele fala no versículo 3 para honrar, no versículo 2, honre o teu pai e a sua mãe, né? Honrar o pai em tudo, para que te corra bem na vida. Olha, qualquer pessoa, qualquer filho inteligente, só por aí já iria obedecer aos pais e honrar os pais para que possa correr bem, tenha vidas longas aqui nesse mundo. Como a gente pode fazer isso, né? Indo para a palavra de Deus, buscando essa fonte na palavra de Deus que vai nos dar a instrução, vai nos dar a direção para sermos pessoas obedientes aos nossos pais. Porém, a Bíblia fala para obedecer e honrar. Obedecer é diferente. Se você só obedece, você pode estar obedecendo por legalismo, ou medo, temor. Você pode estar obedecendo por diversas formas. Mas honrar vem depois de uma obediência, por entender que é um mandamento de Deus. E se você obedece porque você está obedecendo a palavra de Deus, isso tem um sentido bem diferente em nossas vidas do que obedecer simplesmente por obedecer. Mas eu obedeço porque eu reconheço que é um mandamento de Deus, e por causa disso Deus me recompensa. Deus vai me recompensar com uma vida longa, uma vida aqui na terra de proteção do nosso Deus. Nós vivemos num país onde muitos jovens morrem cedo, né? A porcentagem de jovens que estão morrendo de 14 a 26 anos é altíssima. E muitos deles estão morrendo porque não obedecem aos seus pais, não são submissos aos seus pais, não honram aos seus pais como deveria honrar. Eu até falei no culto passado sobre honrar o nosso Deus, que o mandamento honrar os pais vem primeiro de não matar e não roubar. Porque eu acredito, e Deus deixou esse mandamento na frente, para que os filhos, honrando ao pai e obedecendo aos pais, com certeza vão ser filhos melhores e não vão sair por aí roubando ou matando pessoas, né? Só pelo fato de honrar e obedecer aos seus pais. Como hoje é dia dos pais, a gente possa ter isso cravado em nossos corações e poder obedecer e honrar aos nossos pais. Bom, quis trazer esse ensinamento primeiro para os filhos, e agora eu quero falar um pouquinho com os pais que estão nos assistindo. Fiquem atentos para ouvir um pouco sobre essa questão também. Aqui em Efésios 6, no versículo 4, logo que ele fala sobre os filhos, ele direciona a palavra de Deus para os pais. Em Efésios 6, 4 ele diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então Deus está trabalhando aqui no coração de todos nós, né? Ordena aos pais que não irrite os seus filhos. Agora eu queria fazer uma pergunta para a gente começar aqui no chat, ajudar uns aos outros. A grande maioria das pessoas que estão nos assistindo são pais. E se você não é pai, provavelmente você tem um sobrinho, né? uma pessoa, uma criança que você admira, que você pode estar ajudando. Então, queria pedir para prestar atenção também nesse ensinamento, ainda que você não seja pai, mas Deus pode usar esse ensinamento para que você ajude outras pessoas, ou um pai lá no trabalho que está precisando de ajuda, um vizinho que está precisando de ajuda,
um tio seu, um irmão, ou na igreja com os nossos irmãos também. Então é isso que eu queria falar. E então entrando aqui sobre a questão do chat, né? Como os pais podem irritar os seus filhos. Que a palavra de Deus fala: pais, não irrite os seus filhos. Escreva no chat, vamos ajudar uns aos outros. Como que um pai pode irritar os seus filhos? Se está na Bíblia dizendo isso, com certeza naquela época os pais já irritavam os seus filhos de diversas formas, né? Para estar aqui é porque Deus se preocupa com isso também, essa ação, essa atitude dos pais para com os filhos. E quando que o pai irrita o seu filho? Como que o pai pode irritar seus filhos? E quando que o pai irrita seus filhos? Estou dando um tempinho para você poder ajudar a nós e uns aos outros aí no chat. Bom, temos muitas escrituras que falam sobre isso. E eu queria então dar alguns pensamentos, algumas palavras aqui sobre isso para a gente poder trabalhar junto. E eu acredito que o pai irrita o seu filho quando ele não dá ouvidos, quando ele não dá voz para o seu filho. Isso deixa um filho muito, muito irritado. Outro, quando o pai compara, né? Pai que tem um filho, ou dois ou três, compara o filho com o outro, ou até com o filho dos outros, né? Fica comparando o tempo todo. Isso irrita aos filhos. Quando o pai promete a dar ou fazer alguma coisa e não faz, simplesmente por falta de zelo, por não estar atento, não porque não pode, né? Às vezes o pai promete algo que ele não pode, deu algo errado. Não estou falando desses casos, né? Ainda assim tem que sentar com a criança ou com o jovem, explicar, ter uma reunião de família sobre o porquê não deu. Eu estou falando dos casos que faz descaso mesmo, né? Promete, passa despercebido, não lembra e não fala. Isso irrita muito os filhos e os jovens. Quando não dá limite aos filhos, os filhos também se irritam quando os pais não dão limite aos seus filhos. Os filhos precisam de limites. Eles não têm experiência da vida ainda, eles não têm noção muitas vezes do perigo, o que pode acontecer, que consequências podem acontecer na vida deles por realizar determinadas coisas na sua vida. E o pai precisa dar limites para os seus filhos, na internet, ver o que está vendo, fiscalizar de certa forma, combinado com o filho, o jovem, o que seja, mas isso é ter autoridade sobre a sua casa e o seu filho. Outro lado também, o que irrita o filho, quando o pai é muito permissivo ao extremo. Tudo pode, faz tudo. Isso não ajuda os nossos filhos quando o pai é muito permissível. Quando o pai usa o autoritarismo, né, com o filho, em vez de usar a autoridade. Quando ele tem a palavra oponente e que somente ele sabe e não dá ouvidos aos outros, isso demonstra na família um pai autoritário. É diferente, né? A gente, como pai, precisa ter autoridade, mas não ser um pai com autoritarismo nas nossas vidas. Isso irrita muito os nossos filhos. E eu queria ajudar a todos nós a termos esse coração, né, que Jesus tinha, de ter autoridade, mas usar para a honra e a glória de Deus. Em Colossenses 3, versículo 20, vocês podem anotar, a palavra de Deus diz bem claro: filhos, obedeça aos seus pais em tudo, isso agrada ao Senhor. Então, para os filhos aqui, eu queria voltar a dizer que obedecer em tudo e não em somente algumas coisas. Por que fazer isso? Porque agrada ao Senhor. E no mesmo capítulo de Colossenses 3, no versículo 21, tem o versículo para os pais. Ele fala: pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Olha, por que não irritar os filhos?
além de todas as coisas que a gente já falou aqui, para eles não desanimar da vida, desanimar de obedecer você, desanimar de estar estudando. Um filho desanimado, também os pais ficam desanimados. Esse é o papel dos pais, não irritar os filhos para que eles não fiquem desanimados, e os filhos obedecer aos seus pais, porque isso agrada a Deus. E quem faz isso está obedecendo a Deus e vai dar certo a sua vida. E a gente precisa obedecer a Deus, às ordens de Deus, e assim estaremos agradando ao Senhor. E nada melhor para a gente falar sobre isso nos dias dos pais, porque aí a gente vai estar com nossa atenção, nosso coração mais voltado realmente para entender a vontade de Deus como Pai maior para a nossa vida. E os pais precisam entender, todos nós, eu, você que está me assistindo aí, que os nossos filhos, eles são do Senhor. E eles precisam ser mais do Senhor do que nós. Muitos pais erram nisso, protegendo muitos filhos, tendo o filho como uma coisa, um ídolo na sua vida, mas não entendendo que esse filho foi Deus que deu e que esse filho é muito mais de Deus, ele é de Deus do que nós. E mesmo quando a gente não entender isso, orar a Deus, buscar conselhos a Deus para que a gente possa entender que Deus é o Pai maior, mesmo porque nós, como pais, não sabemos ser pais. A gente não nasce sabendo ser pai. A gente aprende a ser pai, e Deus, que é o Pai perfeito e maior, aprendemos com Ele. Então, ter esse coração e essa disponibilidade para buscar esse aprendizado com Deus já vai nos mostrar a humildade que nós precisamos ter, entender que todos os nossos filhos vêm de Deus. Em Gênesis 4, versículo 1, Eva, quando engravidou e deu luz ao seu filho Caim, ela disse: com auxílio do Senhor tive um filho. Ela reconheceu que era o Senhor que lhe deu seu filho, que é Deus que abençoa e nos dá os nossos filhos. É bom a gente ter essa convicção, essa fé em nossos corações e dar sempre o crédito para o nosso Deus. Assim a gente vai ser pais melhores e poder usufruir melhor da comunhão com nossa família, filhos com os pais e pais com os filhos. Vamos ver aqui em Ezequiel 16 como Deus pensa sobre os nossos filhos e de quem de fato os nossos filhos pertencem. Ezequiel 16, versículo 20, fala assim: e vocês ainda pegou seus filhos e filhas que haviam gerado para mim e os sacrificou como comida para os ídolos. A sua prostituição não foi suficiente? Você abateu os meus filhos e os sacrificou para os ídolos. Deus repreendendo aqui o povo que estava adorando ídolos, sacrificando os filhos em prol dos ídolos, e Deus diz: você pegou os seus filhos, os meus filhos, e abateu como sacrifício. Lembre-se, nossos filhos são de Deus e Deus está vendo tudo. Como que a gente está lidando com os nossos filhos e protegendo, ensinando e tendo o coração de realmente os filhos serem de Deus. Os filhos foram gerados para Deus. Os nossos filhos são gerados para Deus, não para sacrifício a ídolos. Geramos filhos literalmente para a honra e glória de Deus. No versículo 21 ele fala: vocês abateu os meus filhos em sacrifício para ídolos. Hoje, literalmente, os nossos filhos estão sendo abatidos nesse mundo, abatidos por diversas fontes negativas que vêm sobre eles. Precisamos estar atentos para as redes sociais, os influenciadores digitais dos nossos filhos, que tipo de música, a letra dessas músicas, dessas canções
que nossos filhos estão ouvindo, que está influenciando os nossos filhos, que série de TV eles estão vendo na Netflix ou em outros aplicativos, filmes, que tipo de filmes nossos filhos estão vendo. Precisamos participar e estar junto com os nossos filhos para ver e sentir o que eles estão vendo, o que está indo para a mente e o coração deles. Às vezes nossos filhos estão abatidos e tristes e os pais perguntam: por quê? O que fiz? Ele nem saiu de casa. Olha, hoje as pessoas não precisam sair de casa para serem influenciados, né? Nossos filhos e até nós mesmos, dentro do nosso escritório, do nosso quarto, a gente está sendo influenciado pelas redes sociais. A gente precisa ter muito cuidado também com a questão da pornografia na internet. Em pornografia 2.4, que mostra a sensualidade, onde são compartilhados pelas redes sociais, virou uma coisa normal, mas isso tem destruído muitas famílias. Nossos filhos são de Deus, nunca esqueça disso. Criamos filhos para Deus. O mundo tem um jargão dizendo que criamos filhos para o mundo. Não, nós criamos filhos para Deus, porque eles são de Deus, e a nossa tarefa é ensinar os nossos filhos sobre as coisas de Deus. Quero ler com vocês, vamos ler junto, no livro de Salmos 78, pegue a sua Bíblia aí, acompanhe com a gente, aqui 78, versículo 3, Salmo 78, versículo 3 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos seus antepassados que ensinassem aos seus filhos. Os nossos filhos, como eu falei, a gente precisa passar os ensinamentos de Deus para eles. O que ouvimos, o que a gente aprende é para não esconder dos nossos filhos. É interessante que o fato da gente não ensinar, não contar, é como a gente estivesse escondendo, né? Para a gente mostrar os feitos, as maravilhas de Deus, contar para os nossos filhos o que Deus tem feito na vida nossa, nos antepassados. E não tem jeito melhor da gente contar isso do que com a palavra de Deus, mostrando a palavra de Deus para os nossos filhos. Os pais têm essa disposição para fazer isso. A nova geração, os nossos filhos precisam conhecer a Deus. E o legado de Deus, o tesouro de Deus riquíssimo que é a sua palavra, a sua lei, os seus mandamentos. Passar esse conhecimento para os nossos filhos. Ensinar, quanto mais cedo pudermos ensinar os nossos filhos, melhor, e eles aprendem, porque eles já nascem com essa predisposição para as coisas de Deus. Vou contar uma história aqui para nós, que uma mulher, ela teve um filho, e o filho ainda recém-nascido, ela falava o tempo todo para o filho: Deus é bom, Deus é maravilhoso, você nasceu, foi Deus que me deu, você vai crescer, você é de Deus, você vai servir a Deus, Deus te proteja. E ela falava isso direto para o recém-nascido, né? Um dia a amiga dela chegou em casa e viu ela fazendo essas coisas, já tinha visto por outros momentos, e ela perguntou: por que você fica falando isso para o seu filho recém-nascido? E essas coisas, ensinando de Deus, não era bom você esperar um pouco mais para falar, quando ele crescer, tiver mais entendimento, e aí você ensina? Será que ele está entendendo? Você não está perdendo seu tempo? Podia estar fazendo outras coisas, né? Ela foi tentando ajudar de alguma forma. E aí a mãe respondeu para essa mulher, essa amiga que chegou, e disse: eu ensino meu filho sobre essas coisas de Deus, para que ele possa crescer entendendo, e antes que Satanás venha e ensine coisas erradas para ele. Olha, é exatamente isso. Quanto mais cedo a gente puder ensinar aos nossos filhos, eles vão poder compreender e crescer no ensinamento de Deus. Lembrando que quando João Batista estava na barriga da sua mãe Isabel,
para a gente lembrar desse fato. Quando Maria foi visitar e ela chegou lá e cumprimentou Isabel, João Batista agitou-se no ventre da mãe de Isabel. Isso é uma mostra de que os filhos ainda na barriga da mãe estão vendo, estão atentos às coisas de Deus e querem muito poder crescer no ensinamento de Deus. E a nossa parte, a nossa responsabilidade é passar os ensinamentos que nós conhecemos, compreendemos, ouvimos dos nossos antepassados para os nossos filhos, para a próxima geração. Em Êxodo 12, é uma escritura que ajuda a gente a entender como fica Deus, a indignação de Deus quando a gente não encara a realidade que os filhos são dele. Vamos ver, Êxodo 12, versículo 26. Vamos ler juntos. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, responda-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. A gente vê aqui que Deus deixou registrado aqui que os filhos vão perguntar para os pais, quando vê os pais fazendo as cerimônias, né, as coisas para Deus, no caso aqui era a Páscoa, né, que eles tinham sido libertos. Ele fala, quando os filhos perguntarem que cerimônia é essa, responda os feitos maravilhosos de Deus na vida deles. Deixa muito claro para eles. E os filhos vão perguntar para nós o que a gente está fazendo para Deus, que forma a gente está se dedicando a Deus. E quando eles perguntarem, o que a gente tem para responder, né? Vamos estar convictos de ensinar nossos filhos? Nossos filhos estão olhando para nós. Eles estão observando o que a gente está fazendo para Deus. Como está o nosso relacionamento como pais com Deus? Uma pergunta que a gente como pai precisa refletir. Eu reflito nisso muito e vejo o meu exemplo para os meus filhos, conta bastante. E com nossos filhos estão vendo se a gente lê a Bíblia, se a gente tem esse relacionamento de ler a Bíblia, de orar a Deus. Nossos filhos veem isso. Se a gente está indo à igreja, hoje a igreja, como a gente não está se reunindo fisicamente, é a gente sentar na frente da televisão ou no celular, no tablet, acompanhar o culto junto, em comunhão. Os filhos veem se a gente está fazendo isso. Se a gente está em comunhão no tempo de igreja em casa na semana, se a gente se programa mesmo, senta em volta do computador, compartilha ali na igreja em casa. Tem sido tão bom esse tempo de igreja em casa também com os irmãos, que a gente tem se conectado online, conhecido novas pessoas e estudado a Bíblia com outras pessoas. Isso é maravilhoso, nossos filhos veem isso, se a gente está fazendo essas coisas para Deus. E também se a gente tem buscado e feito o discipulado entre nós, né? O discipulado nos ajuda tanto no relacionamento individual, no relacionamento do casamento, no relacionamento com os filhos, ajuda a nos conectar mais com Deus, é uma ferramenta poderosa. E a pergunta é, temos buscado essas ferramentas para que a gente possa estar glorificando o nome de Deus? Acredite, nossos filhos vão nos imitar. O que você está fazendo provavelmente é o que eles vão fazer. E o que eles forem fazer, seja com base no seu exemplo, na sua dedicação a Deus, isso vai facilitar muito a vida deles. E um pai presente e que conta os feitos e as maravilhas de Deus para os seus filhos, isso transforma a vida deles presente e também no futuro. Eu queria encorajar a todos nós a ter isso muito forte. Deus se preocupa com os nossos filhos. Deus se preocupa com os pais, né? E essa preocupação de Deus está na Bíblia toda. A gente pode ler aqui no último livro de Malaquias, do livro de Malaquias, do Antigo Testamento, os dois últimos versículos do Antigo Testamento, Deus está falando sobre pais e filhos. Quero ler com vocês
Malaquias 4, versículos 5 e 6, que fala assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Olha a Deus usando aqui o profeta Elias para ir e fazer com que os corações dos pais se voltem para os filhos. Deus encerra aqui no Antigo Testamento falando sobre isso. Deus quer que os corações dos pais e dos filhos se voltem um para o outro, como o coração dos dois para Deus. E eu queria fazer uma pergunta: como está o seu coração, pai, com o seu filho? E você, filho, como está o coração com seu pai? É momento da gente olhar como estão nossos corações. Se você tem ficado distante do seu pai com alguma mágoa no coração, ou pai distante do filho com alguma mágoa, vamos nos arrepender. Se arrependa e busque as conectar, porque essa é uma ordenança do Deus Todo-Poderoso. Use esse dia especial, que é o Dia dos Pais, para potencializar. Se você já tem um bom relacionamento com seu pai, potencialize esse tempo. Manda uma mensagem profunda de amor para ele, grava um vídeo. Pais gostam de ver os filhos, né? O filho aos pais. Não manda só mensagem. Se o pai já está com uma idade avançada, os pais talvez nem consiga digitar ou ler, mas manda um áudio carinhoso, um vídeo para eles. Conecte-se com os seus pais, que esse é a ordenança de Deus. E Deus termina lá o livro de Malaquias dizendo que Elias iria fazer isso acontecer. E aí vem o Novo Testamento, né? Passa 400 anos ali de silêncio. E olha o que acontece no livro de Lucas. Vamos ler juntos. Lucas, capítulo 1, no versículo 17. Lucas 1,17. E diz assim: e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar os corações dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Está falando de quem aqui agora? Está falando de João Batista. João Batista virá no espírito de Elias. Deus tinha falado que ia levantar Elias para fazer o trabalho dos corações dos pais e dos filhos. E qual é a missão também aqui de João Batista? Para fazer voltar o coração dos pais aos filhos. O João Batista e Elias se unem para esse propósito também. Você vê a importância que Deus dá para que os pais e os filhos vivam bem. Satanás quer destruir, ele quer acabar com isso. E aí a gente vai aqui uns versículos mais para frente, em Lucas 1, versículo 41, e a gente vê aqui no 41, quando ele fala: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aquela passagem que eu tinha citado antes, né? João Batista ainda estava no ventre da sua mãe, Isabel, e quando ela ouve a voz de Maria, ele se agita ali. Então, João Batista entendendo o propósito que Deus estava para a vida dele, e ele determinado aqui. Você vê que João Batista nasce e ele se volta realmente para ajudar o povo de Deus e abrir o caminho para o povo de Deus seguir a Cristo Jesus com seus corações mudados e transformados. E aqui no Lucas 3, versículo 4, só para a gente entender a função de João Batista e ficar muito firmado nos nossos corações. Lucas 3, versículo 4 diz assim: como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. O que a gente tira daqui desse ensinamento? A palavra de Deus está dizendo que João Batista era a voz de Deus clamando. Deus está clamando para os corações dos pais dos filhos se unam e seja para a honra e glória de Deus. Deus continua clamando aos corações para que haja essa unidade e que mais e mais pessoas
se espelhe nisso, nesses ensinamentos e transforme as suas vidas. Por último, aqui em 1 Pedro, vamos ver 1 Pedro capítulo 1, vamos juntos. 1 Pedro 1, versículo 18 e também versículo 19. Olha o que ele fala. 1 Pedro 1, 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha que informação que a gente tem aqui preciosa. Não foi por meio de coisas perecíveis, e traz aqui coisas importantes, valiosas nesse mundo, que é a prata e o ouro, que nós fomos redimidos. Fomos redimidos, resgatados de onde a gente estava, perdidos e vazios, por causa do sangue de Jesus, por causa da morte de Cristo na cruz por nós. Vivíamos uma vida vazia, uma vida, ele fala aqui, uma maneira vazia de viver. Todos nós vivíamos uma maneira vazia de viver, mas Cristo nos encontrou e através do sangue dele, hoje a gente tem propósito e tem vida para poder viver. Esse é o nosso principal enfoque e propósito, imitar a Cristo Jesus, reconhecer o sangue dele derramado que nos purifica de todo pecado e podemos sim viver em harmonia uns com os outros, em harmonia com a nossa família, porque nós temos um Deus perfeito. Ele é o Pai que todos sempre quis ter. Deus está ao alcance e acesso de todos nós. Então, se você sonhou com um Pai perfeito, Deus é esse Pai. Os pais humanos são falhos, eles têm as suas fraquezas, todos nós temos, mas quando nós olhamos para Deus, que é perfeito, o Deus que tem toda a paz, o Deus de misericórdia e de graça, a gente consegue olhar para os nossos pais, os pais olhar para os filhos e ter esperança. Então você, filho, que é um cristão, um discípulo de Jesus, quero te encorajar a obedecer os mandamentos de Deus e se voltar o coração primeiro para Deus, o Pai Celestial, e depois para o seu Pai. E você, pai, que é um cristão, um discípulo de Jesus, se volte também. Quero te encorajar para Deus, buscar esse relacionamento profundo com Deus e você também voltar o coração para o seu filho. E que coisa linda e maravilhosa, especial e um exemplo inspirador ver pais e filhos unidos sem mágoa no coração. Isso para todos nós. E quem ainda não é um discípulo, um seguidor de Jesus, quero te encorajar a se unir com Cristo de verdade, ter um coração voltado para Deus. E aí então você vai conseguir ter um coração unido de verdade, com propósitos e significados profundos, biblicamente na sua vida, por você estar obedecendo primeiro o Pai Celestial. Cristo veio para nos resgatar a todos nós, a todos que de coração obedecem aos seus mandamentos. É isso que eu queria compartilhar com todos nós, nesse dia incrível que nós comemoramos o Dia dos Pais. Quero desejar a todos um excelente dia. Tenha um ótimo Dia dos Pais. Se seu pai não está presente, ligue, manda uma mensagem, manda um vídeo, compartilhe, passe um tempo junto, nem que seja online, vai valer muito a pena estar junto. Tenha uma excelente semana glorificando o nome de Deus. Então um abraço para todos, um grande beijo. Veja a hora da gente estar junto de novo em comunhão, glorificando a Deus. Tchau e até a próxima. Pai, que honra ser gerado de você, ter sido alimentado por seus braços,
ter seu sangue em minhas veias e ver que os seus traços me rodeiam. Que honra, que honra. Com coragem não se prende ao seu quintal, sonhador que não tem medo de temporal, e sai com braço forte, com suor e ousadia, pra construir nossa família. Minha história começa com seus passos. Em seus sonhos vou me encontrar. Sua história faz possível meu destino. Onde eu for, você estará. Foi Deus quem o escolheu pra mim, me dando um presente antes de eu nascer. Se Deus perguntasse para mim, eu diria simplesmente assim: não quero outros braços, nem preciso pensar. Também escolheria os seus pra me ninar. Pai, que honra ser gerado de você, ter sido alimentado por seus braços, ter seu sangue em minhas veias e ver que os seus traços me rodeiam. Eu queria desejar um feliz Dia dos Pais para um pai muito especial para minha vida. Ele dá muita atenção, é o meu papai Ricardo. Eu queria homenagear ele por todo o carinho, toda a felicidade que ele faz pra mim e também todo amor que ele traz, os pães maravilhosos que ele faz. Eu amo! E também por assistir todos os desenhos que quero. Feliz Dia dos Pais, papai! Beijo! Já! Feliz Dia dos Pais, meu pai! Feliz dia do seu aniversário! Tá na hora de cantar o parabéns! Parabéns pra meu pai nessa data querida! Muitas felicidades, muitos anos de vida! É bênção, 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 muitos anos de vida! Um beijo! Tchau, meu pai! Um beijão pra você! Te amo! 1, 2, 3, filhos, Braços, nem preciso pensar. Ai, que honra ser gerado de você, ter sido alimentado por teus braços, ter seu sangue em minhas veias e ver que os seus traços me rodeiam. Que honra, que honra. Com coragem não se prende ao seu quintal, sonhador que não tem medo de temporal, e sai com braço forte, com suor e ousadia, pra construir nossa família. Minha história começa com seus passos.
Em seus sonhos vou me encontrar. Sua história faz possível meu destino. Onde eu for, você estará. Foi Deus quem o escolheu pra mim, me dando um presente antes de eu nascer. Se Deus perguntasse para mim, eu diria simplesmente assim: que não quero outros braços, nem preciso pensar. Também escolheria os seus pra me ninar. Foi Deus que o escolheu pra mim, me dando um presente antes de eu nascer. Se Deus perguntasse para mim, eu diria simplesmente assim: não quero outros braços, nem preciso pensar. Também escolheria os seus pra me ninar. Eu nunca vou voltar atrás, tá decidido, definido, eu quero é mais a vida, quero a vida verdadeira com uma razão, com seriedade que sem amizade não dá certo não, dá certo não. Quem quer conquistar, tem que ir a lutar, sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som, faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar, sem medo. Meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som, faça
Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.